Oi, gente, o meu nome é Luan Alves, eu sou aluno do sétimo período de Ciências Biológicas da UFSJ e eu estou aqui para responder algumas dúvidas sobre os répteis e as aves. A segunda pergunta é sobre o grupo Archossauria, ou os répteis arcossauros. Bom, esse nome vem do grego e a primeira parte, arco, significa dominante, e sauria é a palavra grega para lagartos, sendo esses termos utilizados para descreverem grupos que têm essa forma semelhante a lagartos. É interessante falar que as aves estão dentro desse grupo. E aí é que surge a pergunta: será que as aves realmente são répteis? Se a gente for considerar apenas caracteres morfológicos, talvez realmente as aves não façam parte desse grupo. No entanto, a ciência já sabe que as aves derivaram dos répteis. E se a gente for considerar esse parentesco próximo, essa ancestralidade comum, então sim, as aves são répteis, inclusive apresenta algumas características que são comuns dos grupos, do grupo de répteis. A pergunta 3 é em relação ao parentesco entre crocodilianos e aves. Realmente, como mencionado na pergunta anterior, as aves, elas, a uma vista mais superficial, elas são bem diferentes dos répteis, inclusive dos crocodilianos. No entanto, quando a gente começa a estudar as características desses dois grupos, a gente percebe algumas características em comum. Uma delas, muito significativa, é a presença de coração tetracavitário, ou seja, com 4 cavidades, que surgiu em crocodilianos e se manteve em aves e também em mamíferos. Essa diferença morfológica acontece principalmente porque o grupo que deu origem a aves começou a habitar ambientes diferentes e ter hábitos diferentes que favoreceram a seleção da característica penas. Por isso ela aparece de forma tão evidente nas aves e se mantém nesse grupo. Então é por isso que, por exemplo, os crocodilos não têm penas, porque não faz sentido eles serem penas. Não existe nenhuma vantagem para eles ter essa característica, porque eles já estão muito bem adaptados ao meio em que vivem. No entanto, para o grupo das aves, essa característica foi uma característica que surgiu e foi positiva, por isso ela se manteve. Dinossauros, de modo geral, não são cobertos de penas, como as aves. No entanto, no registro fóssil, a gente pode ver alguns exemplos de dinossauros que possuíam algumas penas, dando a entender, sendo uma evidência de que as penas surgiram desde o grupo dos dinossauros, mas ela se manifesta de forma mais clara e evidente no grupo das aves. Mas aí também surge a pergunta, né? Se aves são répteis e surgiram a partir dos répteis, por que elas não têm escamas e são cobertas de penas? Primeiro que as penas são modificações de escamas. E segundo, elas não têm o corpo todo coberto de escamas, mas se a gente observar as patas das aves, fica muito evidente essa presença de escamas, o que reforça mais uma vez a ideia de que sim, elas são descendentes de répteis e são répteis. A pergunta 4 é uma pergunta muito interessante, porque correlaciona as penas coloridas das aves com outros animais muito coloridos, como insetos, por exemplo. E geralmente na natureza, essas cores muito chamativas realmente são uma sinalização de que são animais venenosos, como por exemplo alguns anfíbios que têm essas cores e também são venenosos. Isso não acontece nas aves, posso estar equivocado, mas acredito que não exista nenhuma ave venenosa. O que acontece nas aves é que elas têm uma visão muito desenvolvida e essa vasta gama de cores e padrão de cores que a gente observa nas aves serve para alguns motivos, como camuflagem, reconhecimento de espécie, de sexo, e principalmente para a corte. Então a gente observa que geralmente os machos são os animais mais coloridos e isso acontece com a intenção de chamar a atenção das fêmeas. A gente observa um exemplo clássico, é o pavão, que é um animal que tem penas muito vistosas, grandes e coloridas, que tem esse padrão de cores que serve para chamar a atenção da fêmea. A pergunta 5 também é muito interessante, que é em relação ao canto dos pássaros. A gente costuma falar, né, que o pássaro está cantando. Ele realmente está vocalizando, produzindo sons, mas não é cantar no sentido humano de compor canções e ficar cantando por aí.
O canto nesses animais ele tem uma função de comunicação e também está intimamente relacionado ao processo de reprodução. Então é comum que os machos vocalizem mais e mais alto numa tentativa de atrair a atenção da fêmea e também demonstrar que ele é um macho bem nutrido, um macho forte, porque se o macho não consegue nem cantar direito, né, quem dirá conseguir alimento para a prole. Essa reprodução também, ela pode variar ao longo do ano? Sim, é mais comum que no processo reprodutivo esses machos vocalizem mais, porque a intenção deles é reproduzir, então eles vão tentar atrair mais fêmeas. E também há um aumento da testosterona, que influencia também no canto, no som que é produzido. Esses animais podem prever o tempo? Sim e não. Eles não são como meteorologistas que ficam olhando o tempo e ficam avisando todo mundo. Mas se ao longo do ano existe um período em que eles cantam mais devido à reprodução, e supondo que essa época de reprodução seja a época de calor, então, de certa forma, dá para associar o canto desses animais ao clima. A pergunta de número 6 é em relação ao comportamento sexual das aves. É, Então, as aves são promíscuas? Não no sentido moralista humano, não nesse sentido, mas no sentido biológico podem sim haver aves promíscuas, ou seja, um macho se reproduz com várias fêmeas e uma fêmea se reproduz com vários machos. Não existe formação de casais nesses grupos. No caso das galinhas, não é esse tipo de comportamento que acontece. O que acontece é um macho que tem várias fêmeas, forma um harém. Bom, por que que essas galinhas não se rebelam e procuram outros machos e por que que só um macho se reproduz com essas várias fêmeas e outros machos ali não vão se reproduzir? Porque aves e outros animais, inclusive, que têm esse tipo de comportamento, são bastante territorialistas. Então, os machos menos fortes não vão conseguir se reproduzir. Mas qual que é a vantagem, então? Como eu disse, esses animais são territorialistas e dentro daquele território e as suas fêmeas, esse macho vai protegê-las. Então a vantagem está principalmente nisso para as fêmeas, né, que elas são protegidas por esse macho. E também existe um processo de cooperação. Então as fêmeas vão ajudando umas às outras e criam os filhotes juntos. Então é vantajoso para elas estarem nessa posição. A pergunta 7 é em relação à diversidade de aves. Bom, hoje em dia a gente já sabe que existem mais de 10 mil espécies de aves catalogadas. Esse número varia e tende a aumentar, porque cada vez mais espécies são catalogadas, outras são reclassificadas, enfim. Destas, aproximadamente 2 mil são brasileiras, de acordo com o Comitê Brasileiro de Registros Ornitólogos. É comum que a gente veja aves no nosso dia a dia urbano, porque muitas dessas se aproveitam de estruturas como janelas e prédios para fazerem seus ninhos, por exemplo, e se adaptam bem a esse meio. No entanto, algumas aves sim são ameaçadas de extinção, pode ser por perda de hábitat, por exemplo, ou até mesmo para captura, para tráfico desses animais. Animais bem conhecidos, assim como as ararinhas azuis, são espécies ameaçadas de extinção, em grande parte por causa do tráfico. Então é importante a gente lutar contra essa prática que é ilegal e causa tanto dano ao meio ambiente. Bom, a pergunta 8 é em relação aos pássaros que acabam batendo nas nossas janelas. Por que que isso acontece? O vidro ele acaba refletindo, né, a imagem e o animal, enquanto ele está voando em alta velocidade, ele acaba vendo aquela imagem e ele não consegue muito bem distinguir em tão pouco tempo o que que é reflexo e o que que é real. Então, às vezes, o reflexo é do céu, propriamente dito, ou reflexo de árvores, e o animal acaba confundindo a realidade com aquele reflexo e acaba batendo na janela e se machucando. Os animais podem vir até a morrer, inclusive milhões de aves morrem por ano por causa desse problema. Então, esse sim é um grande problema para as aves e existem sim algumas estratégias de sinalização nos vidros para evitar que os animais acabem batendo e se machucando ou vindo a morrer.
A pergunta de número 9 é em relação ao sistema sensorial das aves. Bom, em relação à visão, as aves possuem cones e bastonetes, o que possibilita elas enxergar cores. É por isso que faz sentido elas serem coloridas, porque elas precisam ver e reconhecer essas cores. Aves como águia e gavião, por exemplo, que precisam caçar presas que estão em movimento e às vezes presas relativamente pequenas, precisam ter uma visão muito aguçada, porque elas estão do alto e estão também em movimento e precisam conseguir ver bem esses animais para capturá-los. Em relação ao olfato, não é tão significativo para as aves, exceto, por exemplo, aves como urubus, que se guiam pelo cheiro do seu alimento, né, que é um cheiro bem característico. Então, para essas espécies faz sentido ter um olfato mais desenvolvido. Em relação à audição, como também já mencionado, as vocalizações são muito importantes para a comunicação. Então, é importante que essas aves escutem bem para que indivíduos a longa distância consigam se comunicar. A pergunta 10 é em relação a alguma curiosidade sobre as aves. Particularmente, a que mais me chama a atenção é o fato delas serem dinossauros, mas isso já foi mencionado. Uma outra curiosidade que eu gostaria de falar um pouquinho mais é sobre a capacidade de aprendizagem das aves. Apesar de muitas vezes as pessoas erroneamente verem os animais, essas aves, como burras, usando o termo popular, por exemplo, uma galinha, esses animais eles são bastante inteligentes. Então, muitos experimentos científicos são feitos utilizando aves e a gente observa assim uma capacidade de aprendizagem. Inclusive, animais como araras são extremamente inteligentes, araras, papagaios. Papagaios, inclusive, alguns estudos já demonstraram que eles são capazes, além de fazer aquela vocalização semelhante ao ser humano, eles são capazes de certa forma, entender, claro que não com a complexidade humana, alguns do significado dessas palavras. Repito, não como um ser humano faz, formando frases e tendo uma estrutura gramatical, mas eles conseguem, além de só repetir as palavras, eles também conseguem ter uma certa percepção do que significa aquela palavra, o que é muito interessante para um animal que, de certa forma, não é tão parecido com a gente, mas é muito inteligente também. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui falando sobre as aves. É um grupo muito diverso, muito bonito e muito interessante que vale a pena sim o estudo. Não só das aves, mas como dos répteis, apesar de aves ser réptil também. Muito obrigado e tchau.